A segunda parte do capítulo 1 de Isaías, o Senhor Deus vai apresentar algumas questões importantes sobre o princípio do arrependimento. Muitas pessoas não percebem, muitos cristãos não percebem, mas arrependimento também é obediência, irmãos. O que nós não podemos é pecar e ficar sem arrependimento, mas arrependimento é sim parte do processo de obediência ao nosso Deus. E por causa do arrependimento, muitas das bênçãos do Senhor são derramadas sobre a nossa vida. Bênção de restauração, bênção de restituição, bênção de recomeço. Então, eu quero que você fique comigo aqui até o final, porque os princípios apresentados na segunda parte do capítulo de Isaías são extremamente ricos. Eu tenho certeza que vão ser bênção para a sua vida. Lembrando que se você não se inscreveu no canal, se está chegando agora, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative para receber todas as notificações. Tudo que eu postar novo, você ser avisado ou avisada. Você pode também se tornar membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 1, a segunda parte, a partir do versículo 15, está escrito assim: Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. A culpa deles impedia o relacionamento do Senhor para com eles. As mãos deles estavam tão carregadas de pecado, de iniquidade, de corrupção, de indiferença para com o pobre, de injustiça, que o Senhor Deus não os ouvia. Eles vão ao templo, eles oferecem sacrifícios, eles oferecem ofertas, mas Deus não as recebe. Versículo 16: Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Se você leu comigo aqui Deuteronômio, mas especialmente o livro de Levíticos, de Números, você vai lembrar como Deus ele se importa com o pobre, como Deus se importa com a viúva, como Deus se importa com o órfão, como Deus estava levantando, escolhendo Israel para que ela fosse uma nação justa. Mas Israel não quis viver dessa forma. O Senhor Deus diz: levante-se e limpe-se, remova suas más obras para longe da minha vista. O Senhor nos chama ao arrependimento. Meus irmãos, Deus vê. Deus vê, não importa. Não importa. O que você e eu muitas vezes somos tentados a não fazer na presença de outras pessoas, o Senhor vê. É uma infantilidade muito grande. Essa coisa de fazer escondido é muito infantil. Ore ao Senhor, peça discernimento para que você e eu sejamos livres de qualquer coisa que venha querer nos tornar seus escravos. Versículo 18. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Olha isso. Olha que convite maravilhoso. Diga aqui nos comentários o que você acha desse convite do Senhor ao arrependimento. Como você entende esse convite de arrependimento? O que para você é esse convite de arrependimento? Como nós podemos nos achegar a Deus dessa forma? O Senhor nos convida, vamos conversar, vamos refletir juntos. Os seus pecados são vermelhos como a escarlata. Você está coberto de pecado. Eu mal consigo lhe enxergar por causa dos seus pecados. Mas se você vier até mim, eles se tornarão brancos como a neve. Meus irmãos, o Senhor nos convida para a purificação, para uma vida em santificação e honra. Versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Esse é o princípio do arrependimento. Se nós nos arrependermos, o Senhor nos restaura a nossa sorte. No Salmo 107, que é um dos salmos da minha vida,
A Bíblia diz que o povo andava como ébrio, isto é, completamente sem noção, perdido, desgarrados no deserto, e a alma dentro deles desfalecia. Então eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Ele fica repetindo isso por todo o Salmo. O princípio do arrependimento, meus irmãos, o poder do arrependimento está no clamor, no voltar-se para Deus. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Meus irmãos, como é bom viver com Cristo. Como é bom viver em Cristo, relacionar-se com Ele. Como é bom viver em uma vida de santificação e honra. É uma vida mais difícil do que as outras, do que a vida deste mundo mal? Depende da perspectiva. Se você e eu nascemos de novo, de verdade, o nosso prazer maior está em fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E eu imagino que vocês todos têm, porque estão comigo aqui numa segunda-feira à noite estudando a palavra do Senhor Deus. Isso é um fruto digno de arrependimento. O Senhor nos convida. Se vocês se arrependerem, vocês serão restaurados. Mas se vocês não se arrependerem, vocês serão devorados. Versículo 23. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Os líderes aqui são os líderes espirituais, os líderes do templo, os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham a função de representar Deus diante do seu povo. Eles eram filhos rebeldes, amigos de ladrões. Os pastores daqueles dias estavam apaixonados pelo dinheiro. O Deus deles era o dinheiro, e isso fez com que o Senhor ficasse profundamente irritado com eles. Pastores de si mesmo, queriam mais dinheiro para si, queriam mais recurso, eram amigos de ladrões, isso é, enchiam seu rol de relacionamentos com pessoas ímpias, mas porque tinham dinheiro, porque podiam patrocinar suas festas, seus sonhos, suas vontades, então eles se tornavam amigos, eram amigos por interesse. Assim estava a liderança naqueles dias do povo de Deus. E o Senhor diz, eles não defendem o direito do órfão, não defendem a causa da viúva e aceitam suborno, eles amam presentes. Meus irmãos, como parece com os nossos dias? Parece demais com os nossos dias, especialmente no contexto da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos converta, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos ser quebrantados por sua palavra. Versículos 27. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. O Senhor Deus nunca negou redenção mediante o arrependimento. Ele nunca negou. Sempre que há arrependimento, o Senhor Deus, Ele envia a redenção como presente. Assim é em toda a Bíblia e assim é aqui também. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Nunca está perdido, tá? A minha vida, a sua vida nunca está perdida. Nós cometemos erros durante a vida, muitos erros. Alguns mais graves do que outros. Eu gosto muito de pensar em Judas e Pedro. Os dois cometeram erros graves. Judas vendeu Jesus e Pedro negou Jesus. Judas não buscou arrependimento. Ele buscou tirar sua própria vida em um ato de desespero, o que significa, o que mostra que ele não conhecia Jesus. Pedro, por outro lado, ele chora amargamente e se isola. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro e Pedro não negou a visita a Jesus. Pedro não negou conversa com Jesus. Então Jesus o restaura. E o pedido que Jesus faz a Pedro é: você me ama, Pedro? Ele diz: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus faz um pedido a Pedro: então apacente as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Eu acredito que você me ama, Pedro. E se você me ama mesmo, cuide da minha igreja. Pedro fez isso, irmãos? Fez sim, claro. Ele se tornou um ícone do evangelho, do cristianismo no Novo Testamento, com um testemunho belíssimo. E encerrou sua carreira, de acordo com a história da igreja, sendo crucificado de cabeça para baixo porque não se considerou digno de morrer como o Senhor. Então sempre há possibilidade real de recomeçar,
mediante o arrependimento. Nós não precisamos viver em desespero, nós não precisamos baixar a cabeça, nós não precisamos desistir. O que eu e você precisamos fazer é buscar o arrependimento na presença do Senhor nosso Deus. Amém?